Oi, pessoal, tia Daniela de novo aqui com vocês. Nós vamos continuar nossos estudos acerca de geometria. Hoje nós vamos estudar os polígonos. Mas primeiro, vamos entender o que significa essa palavra, né? De onde ela vem. A palavra polígono vem do idioma grego e o termo poli significa vários, esse poli é do grego, né, gente? E gonia do grego, que significa ângulos. Então, a palavra polígono é uma figura geométrica formada por vários ângulos. A gente já estudou o que são ângulos. Para a gente ter um ângulo, a gente tem que ter o encontro entre duas semirretas. E a abertura é medida em ângulos, né? Então, eu trouxe aqui para exemplificar. Agora, vamos ver essa conceituação de polígono em algumas figuras. Vocês lembram que eu acabei de explicar para vocês o que é o polígono? A gente viu lá na origem do nome, né? É algo formado por vários ângulos, é uma figura geométrica formada por vários ângulos. E para formar esses ângulos, a gente tem a união de segmentos de reta. Então, para ser um polígono, tem que ser uma figura geométrica formada por segmentos de reta. Então, ele não pode ter nenhum lado circular, que faça alguma curvinha, que seja meio circular. E esses segmentos de reta também não podem se cruzar, tá bom? A tia trouxe 8 figuras aqui para vocês tentarem descobrir quais são polígonos e quais não são polígonos. A gente vai separar em 2 grupos: polígonos e não polígonos. Vou dar um tempinho para vocês olharem uma por uma. Ó. Toda formada para ser polígono tem que ser formada por segmentos de reta, não pode ter nada circular e esses segmentos não podem se cruzar. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram? A número 1. Quem acha que a número 1 é um polígono? Vamos ver quantos lados ele tem, se todos os lados são retinhos. Vamos ver? Primeiro lado, um lado todo retinho, mais um lado, 2 lados, né? Retinhos, mais um lado, 3, 4, 5. Todos os lados dessa figura estão retinhos? Sim. Eles não estão se cruzando? Eles não estão se cruzando. Então, a gente pode dizer que essa figura é um polígono. A segunda figura é um coração. Se a gente prestar bem atenção no coração, ele é todo circular, ó. Ele vai fazendo um movimento circular, ó. Ó. Então, a gente não pode dizer que é um polígono, né? Vamos colocar lá no outro grupo. A figura 3. A figura 3, vamos ver quantos lados essa figura tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um polígono? Vamos ver. O que a tia falou? Formada por segmentos de reta, mas que eles não podem se cruzar. E a gente está vendo um cruzamento aqui dentro dessa figura, ó. A gente está vendo um cruzamento aqui, ó. Ah, então a gente não pode dizer que é um polígono, porque tem um segmento que está se cruzando ali com o outro. Então, não polígono. Vamos ver a figura 4. Vamos ver quantos lados tem, se são todos retinhos. Um lado, 2, 3, 4, 5. Todos retinhos, a gente não está vendo movimento nenhum circular e não tem nada se cruzando dentro desse polígono, dentro dessa figura. Então, já até respondeu. É um polígono. A figura 5 agora.
A figura 5, a gente está vendo esse ladinho aqui bem retinho, ó, e um lado reto. Agora vamos ver quantos lados essa figura tem, ó. Um, que é esse reto, e o outro lado. Ah, é um lado só aqui, ó. É um lado circular. Ah, então a gente pode falar que é um polígono? Não, né? Então, ó, não polígono, porque tem um lado circular. Só pode ser ladinhos retos. A figura 6. Vamos ver quantos lados ele tem? Essa figura tem? 1, 2, 3, 4, 5. Todos retinhos. E não tem cruzamento nenhum dentro dessa figura. Então, é um polígono. A figura 7 agora. A figura 7 ela é toda circular, ó. Olha esse lado aqui, como que é circular. Olha o outro. Todo circular. Tá fechadinho e tudo, não tem nada se cruzando, mas é todo circular. Então, não polígono. A gente fala que parece uma meia-lua, né? A figura 8. Vamos ver. Ó, quantos lados? 1, 2, 3, 4. Todos segmentos de reta, não tem nada se cruzando, a figura está fechadinha. Polígono, né? Muito bem. A gente conseguiu formar dois grupos. O grupo das figuras que são polígonos e o grupo das figuras que não são polígonos. Agora nós vamos começar a estudar como que os polígonos vão se formando, né? Como que eles podem se formar. O que nós estamos vendo aqui a princípio? Nós estamos vendo dois segmentos de reta. Esses dois segmentos de reta têm um ponto em comum, né? Que é chamado de vértice. A gente já estudou isso, né? E se eles estão se encontrando nesse vértice, eles têm uma abertura, eles estão formando uma abertura. Essa abertura é o nosso ângulo, né? Então, nós estamos vendo dois segmentos de reta que estão se encontrando e essa abertura é chamada de ângulo. O que vocês acham? Ainda não é um polígono, né? A gente não pode chamar de polígono, porque o polígono ele é uma figura geométrica, tem que estar fechada. Então, como esse lado aqui, ó, essa parte aqui está aberta, a gente não pode chamar de polígono. Se a gente fechar com outros segmentos de reta, aí a gente vai poder chamar de polígono. Segmento de reta, bem retinho, não pode estar circular. Vamos fechar para formar um polígono? Agora sim. Agora a gente formou um polígono. Por quê? Porque é fechado, né? Uma figura geométrica fechada e todos os lados são segmentos de reta. Todos os lados estão retinhos. Vamos ver quantos ângulos ele tem? Ó, ele tem esse primeiro ângulo aqui, que a gente já viu, que eram os dois segmentos de reta. Esse segmento se encontrando com esse, formando um ângulo. Agora vamos ver se tem mais algum ângulo aqui. Ó. Esse segmento de reta aqui está se encontrando com esse outro aqui. Ah, então aqui a gente tem mais um ângulo. Opa! Esse ângulo não ficou certinho. Vamos fazer direitinho? Mais um ângulo. E esse mesmo segmento de reta que se encontrou com o outro lá em cima, está se encontrando com esse outro segmento aqui, ó. Fazendo mais um ângulo. Ah, então esse é um polígono, né? É um polígono, porque é formado por segmentos de reta que estão se encontrando e formando ângulos. Quantos ângulos tem esse polígono? Esse polígono tem 1, 2, 3. 3 ângulos. Alguém sabe o nome dessa figura geométrica? Se eu perguntar, se vocês saberiam responder? Acho que sim, né? Vocês chamariam de quê? De triângulo. Ah, então vocês já sabem que um polígono formado por 3 lados vai ser chamado de triângulo, porque esses 3 lados vão estar formando
três ângulos dentro desse polígono, né? Ó, um ângulo, mais um ângulo, mais outro ângulo, que é essa abertura, quando esses dois segmentos de reta se encontram, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. A gente tem mais dois ângulos, ó, que são essas aberturas quando esses segmentos de reta se encontram, ó, do outro lado. Dois segmentos se encontrando, formando uma abertura. Por isso, triângulo. Três ângulos. Um polígono formado por três ângulos.